17 no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Espírito Santo, eu ministro sobre a tua igreja essa expansão interior, expansão espiritual, para que todos nós venhamos conhecer o cumprimento, o que está diante dos nossos olhos, conhecer a largura, que nós possamos ter visão e olhos para os nossos lados, para que nós possamos conhecer a altura, olhar para o céu, e para que nós possamos entrar no mais profundo da tua presença e conhecer a tua profundidade. Eu ministro, Senhor, sobre a tua igreja essa unção, esse entendimento, esse alargar, essa expansão profética, de enxergar para frente, enxergar para os lados, olhar para o céu e mergulhar nas profundidades do Senhor. Coloque a mão agora na sua cabeça, querido, e profetize. Falei, eu profetizo. Foi um tempo de largura, de profundidade, de altura e de, deixa eu pegar a palavra aqui, e de comprimento. Fala comprimento, mais forte, diga comprimento, largura, altura e profundidade do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida, em nome de Jesus. Estenda a mão para o teu irmão, fala assim: irmão, eu profetizo sobre a tua vida. Fala para ele assim, largura, comprimento, altura e profundidade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Mais forte, aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia. Pode sentar, toma o teu lugar aí. Essa palavra, ela é profunda para nós, porque nós, seres humanos, nós temos uma visão. Qual é a nossa visão? Comprimento. A gente só enxerga para frente. Sim ou não, igreja? A nossa visão, no geral, nós só conseguimos enxergar para frente. Nós somos seres de realizações. Então, eu preciso realizar. A nossa visão, o mundo, ele é programado para enxergar para frente. Quantos entendem isso, queridos? Amém? Isso é o geral. Mas como esse é um primeiro nível que a gente precisa conhecer em Deus. Amém? Esse primeiro nível de conhecer o quê? O comprimento. Até aonde Deus pode nos levar. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: Deus pode te levar além daquilo que você vê. Ele falou para Abraão: erga os olhos e veja, aonde os teus olhos alcançar, eu vou te dar por herança. Quantos dizem amém para isso? Amém? Agora, qual que é uma dificuldade? E começa a dificultar um pouquinho mais o ser humano, que é a largura. Por quê? Porque o comprimento fala de conquistas, mas a largura fala da gente olhar o próximo. Quanto você está entendendo? Aí a gente começa a perder um pouco o foco dessa largura, da largura. Então,
em Deus, eu preciso olhar nas minhas laterais, as dimensões daquilo que está sendo construído na minha lateral. Amém, querido? Olha para o teu irmão e fala assim: por isso que eu amo você. Por isso que hoje eu te vejo. Amém? Então, ande percebendo Deus no sentido de largura. Ande enxergando Deus no sentido das laterais. Amém? Às vezes Deus não está fazendo só no teu foco. A dimensão de Deus está em outros lugares. Em outras palavras, tem milagre de Deus na vida do teu irmão que você precisa celebrar. Quantos dizem amém para isso? Sabe por que eu tenho certeza dessa palavra? Porque quando eu falo tem milagre na tua vida, você tem que celebrar. O amém é maior, porque está no cumprimento. Quantos estão entendendo? Mas quando eu preciso conhecer Deus na dimensão dele, eu preciso não apenas ter meu foco para frente, mas eu preciso ter o meu foco nas laterais, na largura. Você já imaginou a dimensão de Deus? A largura de Deus? Pergunta para o teu irmão: você já viu a largura de Deus? Você já viu o que Ele é capaz de expandir nas suas laterais, na sua largura? Quantas coisas Ele pode proporcionar através das pessoas que andam do seu lado? Amém? Quantos dizem amém? Fala, sabe, a tua bênção pode estar, talvez não esteja na frente no teu cumprimento, mas esteja no irmão do teu lado, na largura. Numa palavra, às vezes você está só de olho, falando: não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E aí Deus está falando: sabe o que está acontecendo? Que você só tem olho para o comprimento, mas você não tem visão da largura. Você não está olhando do teu lado. Amém, querido? Quando eu fui tirar a carteira de moto, foi uma dificuldade. Meu pescoço é um pouquinho avantajado, e o delegado falava assim: você tem que olhar para trás, senão eu vou te reprovar. E eu estou lá e tenho que sair com um pé. Eu tenho que fazer isso, retrovisor. Ele falou: não, tá bom, vamos lá de novo. Eu falei: gente, é quase um efeito coruja. E eu vi muita gente sendo reprovada porque não olhou para o lado. Tem muita gente sendo reprovada no reino do Espírito porque não olhou para o lado. Olha que coisa. Gente, não ia pregar nada disso, eu estou com outra palavra ali. Mas o Espírito de Deus está falando. Então, o povo de Deus tem que ter a dimensão do comprimento. O povo de Deus tem que ter a sensibilidade da largura. Você imagina você atravessando o oceano. Não, eu tenho que atravessar. Só que tem uma ilha do teu lado. Precisa achar uma terra. Tem uma ilha do teu lado e você não olha para o lado. O ser humano, ele está cada vez mais orgulhoso, olhando para frente e não olhando para os lados. Então, ouça, quando Deus fala: me conheça na dimensão do meu comprimento, na dimensão da minha largura e na altura. Diga comigo: altura. O que é a altura? Fala comigo: olhar para o céu, viver olhando para o céu. Amém? Na dimensão celestial. Essa altura é incrível. Por quê? Porque eu enxergo Deus. Quando eu entendo que a minha vitória vem do alto, não é? Então eu fico com os meus olhos lá. Então tudo que eu faço eu olho para o céu. As minhas atitudes eu olho para o céu. As minhas palavras são celestiais. As minhas intenções, elas são direcionadas por aquilo que eu vejo. Você pode dizer isso para o teu irmão? Falar: as intenções do teu coração são direcionadas por aquilo que você vê. Se você só olha para frente, a intenção do teu coração é só aquilo que você vê. Se você olha para o lado, para a largura, a intenção do teu coração é para aquilo que você vê. Mas se você olha para o céu, as intenções do teu coração é por aquilo que você vê. Amém? Isso aqui me remete à vida no Espírito. A intimidade. Tudo é dele, por ele, para ele. É assim ou não é? Então, quando eu ando olhando para o céu, discernindo o céu na terra. Puxa vida, eu vou para uma entrevista de emprego, discernindo o céu na terra. Achei muito interessante a Carla lá do Rio de Janeiro. Foi fazer uma mega entrevista, passou para a glória de Deus. Mas ela falou: ora conosco, ora comigo. E nós oramos. E ela foi para a entrevista assim, olhando para o céu.
Amém? E Deus deu a vitória para ela. Porque aquele que não perde Deus de vista, tem a vitória nas mãos. Quantos entendem isso, querido? Então, nossa vida tudo é discernir o céu. Eu vou resolver algum problema, discernir o céu. Eu vou sentar na minha mesa para comer, discernir o céu. Eu vou para o meu trabalho, eu tenho que ficar discernindo o céu, olhando para o alto. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: não tire os olhos do alto, não tire a visão do céu, porque aquele que dimensiona o comprimento, aquele que tem dimensionamento da largura e aquele que tem dimensionamento do céu, esse, meu Deus. Aí essa pessoa, ela vive no Espírito, ela vive falando as coisas de Deus. As coisas de Deus misturam com as coisas da terra. Dá uma glória a Deus aí. Quantos conhecem alguém que as coisas do céu misturam com as coisas da terra? Você vai falar de uma coisa da terra com a pessoa e já entra o assunto de Deus aqui. Deixa eu ver, conhece alguém assim? Mas fala assim, e a profundidade? Perguntei, e a profundidade? Você vê que a altura é um nível de intimidade, se andar na presença. Mas a profundidade é você entrar profundamente nele. Amém? O céu, você trazer ele para você. A profundidade é você entrar nele. A profundidade é onde Deus fala, eu vou revelar, você está em mim, você mergulhou em mim, eu vou revelar os segredos do meu coração. Ele vai falar para você, vai lá naquele lugar. Vai na casa da viúva, vai em Sarepta. Cheguei em Sarepta, Senhor. Procura a viúva. Procurei a viúva, Senhor. Pergunta para ela o que tem de comer. Perguntei, Senhor. Fala para ela, falou que inclusive ela vai comer o filho e ela vai morrer. Fala para ela fazer para você. Vou falar, Senhor. São pessoas que andam na revelação. A profundidade de Deus, ela remete àqueles que se escondem nele. Fala para o teu irmão assim, eu estou profetizando esse lugar para a tua vida. A profundidade de Deus, você vai se esconder nele. Quando você sair, você vai sair com uma missão espiritual e profética. A tua palavra será certeira. Se falar, o céu vai falar, está validado. Quantos entendem isso? Então quero declarar na sua vida. Fala comigo, cumprimento. Fala isso, eu sou craque. Sim ou não? Nós somos craque no cumprimento. Naquilo que a gente quer, naquilo que a gente almeja. A gente entra em crise por conta disso, a gente briga por conta disso, a gente faz um tanto de coisa por conta disso. Fala assim, eu também tenho a revelação da largura, porque nem sempre as bênçãos do Senhor estão no comprimento, mas está na largura, está nas minhas laterais. Quando vocês entendem isso, então enxergue a dimensão de Deus nas suas laterais. Olha para o alto da intimidade, de trazer Deus para você, de trazer Deus para a tua vida. Mas entre na profundidade de Deus, mergulhe e se esconda nele, para que ele use você nesse lugar de forma certeira e espiritual. Quantos dizem amém para isso? Dá um glória a Deus aí, igreja. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós estamos no mês. Que mês que é esse? Mês da colheita. Diga mais forte. Mês da colheita. Querido, e a Bíblia, ela nos leva a níveis de revelação, de conhecimento profundo. Isso mexeu comigo nessa madrugada. Eu gostaria de impartir com você. Eu vou passar nos púlpitos das igrejas falando sobre isso. E tem a ver com essa revelação do que eu coloquei aqui. O Espírito de Deus trouxe a revelação, a dimensão, a capacidade que eu tenho de enxergar os lugares. Quantos dizem amém para isso? Por quê? Porque a pessoa que tem visão só do cumprimento,
Quando ela não conseguir enxergar nada na sua frente, ela entra em crise, ela entra em conflito, ela é rasa na sua essência, ok? Mas quando eu entendo o agir de Deus na dimensão dele, aí eu começo a perceber, né, o lugar que Deus está me levando e aquilo que quer construir na minha vida. Quantos dizem amém? Aqui em Ruth, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: assim Noemi voltou com ela, Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Aqui nós conhecemos um pouco da história de Ruth, né? A maioria aqui conhece, né? Ruth, ela foi casada com o filho de Noemi. Noemi tinha 2 filhos. Eles se casaram com 2 mulheres, Ruth e Orfa, né? E ali aconteceu um problema em Moabe, um problema sério, aonde o marido de Noemi morre e o marido os filhos de Noemi morrem, que eram maridos de Ruth e Orfa. E ali acontece um problema, elas têm que retornar para Belém, porque Noemi era de Belém. Qual o significado de Belém? Diga comigo: terra do pão, casa do pão. Fala Belém, casa do pão. Fala lugar de abundância, amém? E ali houve uma situação que Orfa abandona Noemi no meio do caminho, mas Ruth faz uma aliança profunda, incrível. Com ela nós não vamos ler, mas uma das partes mais lindas da Bíblia, de um selo de uma aliança, né? Existem músicas, casamentos, são ministrados essa canção falando sobre a aliança de Ruth, a canção de Ruth: aonde tu fores irei, aonde você repousar eu vou repousar também, o teu Deus será meu Deus, a tua terra será minha terra. E ali foi algo incrível. E Ruth então segue com Noemi, né? Ruth era de Moabe, porém Noemi volta a Belém, até a casa do pão, a terra dela. E aqui esse texto fala exatamente sobre isso. Eles chegam a Belém no princípio da colheita. Fala comigo: princípio da colheita. Mais forte: princípio da colheita. O que me chama muita atenção aqui nesse texto, no discorrer da história, de tudo que acontece, é que tem tudo a ver com o nosso tempo. Tem tudo a ver com os tempos de hoje. Tem muitas semelhanças sobre tudo aquilo. Se nós entrarmos na revelação do texto, tem tudo a ver. Por quê? Porque o capítulo, ele fala, esse primeiro capítulo, ele vai falar de uma angústia, de uma dor, de uma perda. Quantos já passaram por angústias, dores e perdas aqui? Uau! Fala do coração dilacerado de uma mulher, de uma senhora já de idade. E aqui, por que disso? Porque ela sai, a Bíblia diz que ela saiu de Belém. Ela saiu da terra que ela estava voltando. Ela saiu dali, afortunada, feliz, cheia de recursos, e foi para uma terra chamada Moabe. E agora tudo acontece lá, o caos é estabelecido na vida dela, e ela está voltando para a terra dela. De que forma? Triste, angustiada, com dores, com perdas dos seus familiares, e sem pretensão e previsão, sem fé nenhuma no seu coração para recomeçar. Quantas pessoas a gente encontra nesse tempo dessa forma, dessa maneira, sem fé para recomeçar? Sim ou não, queridos? Não é assim? Mas isso me chama muita atenção, porque quando ela chega de volta na terra, com as suas dores, com toda essa situação na vida dela, ela chega no início de uma colheita. Fala comigo: princípio de uma colheita. Fala assim: quase sempre a dor, a perda gera o princípio de uma colheita na minha vida. Estenda a mão para o teu irmão e fala: irmão, entenda isso. Eu quero profetizar o início de uma colheita para você. O princípio de uma colheita
para você, em nome de Jesus. O que o diabo faz? Ele ataca a circunstância, ele ataca através das dores, ele ataca através do tempo, através das notícias, para que a gente venha sair desse lugar, não crer. Ele quer roubar a nossa fé, ele quer tirar a gente desse lugar, para que a gente não venha perceber o princípio da colheita. Tudo que o diabo quer é potencializar as nossas frustrações, nossas dores. Quantos entendem isso? Isso aqui é algo que tem acontecido, e principalmente nesse tempo, principalmente em dezembro. Fala então assim, ó, irmão, cuidado com dezembro. Mais forte, cuidado com dezembro, porque é um mês lindo. Sim ou não? Cheio de luzes. A tua cidade tem luz? Sim ou não? Tem propagandas, tem coisas bonitas para você mergulhar e se distrair, e comprar, e chegar em janeiro com a conta do teu cartão de crédito desse tamanho. Você está entendendo? Os tempos que aparentemente são lindos, são o tempo que o diabo, ele usa para distrair você, para você colocar a tua semente em lugares errados. Quantos estão entendendo isso? Isso é algo importante para nós. Por quê? Porque ela chega de volta numa terra promissora, numa terra que já havia enriquecido ela, numa terra que é a terra do pão, a casa do pão. Ela chega cheia de dores, mas a Bíblia, ela já dá uma deixa profética. Você, Noemi, cheia de dor, cheia de frustração, cheia de angústia, você está chegando em um tempo de colheita. Olha que coisa linda. Mas o diabo, ele tenta nos distrair nesse lugar. O que eu quero dizer para você, querido? Que o reino de Deus, ele está em movimento. Presta muita atenção. Nós estamos vivendo aqui em dezembro, hoje é dia 8 de dezembro, e o reino de Deus, ele está em movimento. Quantos dizem amém para isso? Então o reino de Deus, querendo eu ou não, você ou não, ele está movimentando. O céu movimentou hoje. Quantos dizem amém para isso? O mundo espiritual está movimentando. Se nós ficarmos parados, omissos, a vida toda, ainda assim eu vou ser movimentado em um ambiente profético, porque o reino movimenta. Ah, se eu nasci e não fiz nada, não tem problema. Você já começou a pecar pela tua omissão de não fazer nada, mas pelo simples fato das coisas estarem acontecendo e nós não fazemos nada, eu já estou sendo omisso e não fazer nada. Aí então eu já estou ficando em dívida, no sentido de que o reino está movendo e eu não estou fazendo nada. Eu preciso entender isso. Os céus obrigatoriamente estão movimentando. Dezembro, o céu está movimentando a tua vida, em nome de Jesus. Outra coisa que eu preciso entender são as dimensões. Deus nos deu a terra, diga amém. Deus nos deu a capacidade de movimentar, de tocar na terra. Quantos dizem amém para isso? Foi Adão que pôs o nome dos animais, é ou não é? Você que constrói a sua casa e põe lá, lar da família Silveira, vamos lá. Quantos estão entendendo isso? Existem dimensões. Eu quero falar para você que esse lugar da quarta dimensão, existem 3 tipos de espíritos que atuam nele. Primeiro espírito que atua, fala assim, o espírito do homem. Eu estou falando de reino, de mundo espiritual. Amém, queridos? Segundo espírito, o espírito de Deus. Diga amém. E o terceiro espírito, adivinha você? Fala assim, do mal, do diabo. Quando você está entendendo? Só que na terra, quem tem poder de atuar, quem tem poder de profetizar, é o espírito do homem. É por isso que lá em Ezequiel 37, Deus fala para Ezequiel, você crê que esses ossos podem viver? Ele falou, eu creio. E Deus falou, então profetiza. Por que Deus devolve para ele para profetizar? Porque a boca do ser humano é o comunicador profético dessa terra. Quantos estão entendendo isso? Ok? Então, na quarta dimensão, para trazer o céu para a terra, os acontecimentos espirituais da terra, ou nós vamos
movimentar o espírito do homem com o espírito de Deus, dá um glória a Deus aí. Ou aquele que não tem entendimento vai ser canal, infelizmente, de um engano de Satanás, vai pegar o espírito dele e o espírito das trevas vai movimentar a boca dessa pessoa para o mal. Aí você vai falar, foi lá na mesa branca e foi curado. Porque o espírito do homem uniu com o espírito maligno para fazer isso. Só que não tem salvação ali. Eu tenho que falar isso para você. Quantos estão entendendo? Então, o diabo ele busca a voz humana, o profético, o profeteus humano. E o reino do espírito também. Ok? Então, o que está acontecendo em dezembro? Para você entender, Deus está falando, é o momento de você lançar a tua melhor semente na terra. Para que os céus venham multiplicar. Deixa eu falar, semente é uma vida. Olha para a tua mão. Fala semente. Fala assim, é vida. Você já viu semente sem vida? Por isso que o reino está em movimento. Presta muita atenção nisso. O reino está em movimento. Por quê? Porque tudo é semente. Tudo que eu falo é uma semente. Gera alguma coisa. Para onde eu vou, as pessoas estão movimentando, estão falando, as árvores estão nascendo, as sementes estão caindo. Bateu um vento lá na porta da casa da pastora, do pastor Alessandro, pastor Tayar, ficou correndo atrás das flores. Eu falei, a árvore está fazendo o papel dela, de lançar sementes na terra. Quantos estão entendendo? E é esse tempo, o que o Espírito de Deus falou comigo? É o tempo onde as pessoas têm a maior possibilidade de lançar semente no lugar certo, no momento certo, da maneira certa, na ordem certa, por uma multiplicação correta na vida. E o diabo fala, não, eu vou colocar as dores, não, eu vou colocar as preocupações, não, eu vou colocar as distrações, não, esse tempo a gente trabalha muito, o comércio abre até tarde, não, vamos distraí-los, vamos tirar o foco da igreja. Quantos estão entendendo isso? Olha que forte. O tempo que a humanidade tem maior facilidade de lançar uma semente é o tempo que Satanás ele entra para trazer distrações. Diga para o teu irmão, fala, irmão, cuidado com a sua distração, com aquilo que está distraindo você. Quantos dizem amém para isso? Depois de toda a luta, né? É a luta que Noemi passou. Ruth ele chega a Belém em uma época especial de colheita. Veja bem, eles chegaram numa época de colheita. E a palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Por quê? Porque o reino está em movimento. Então, se você entra em um lugar de colheita, e a palavra de Deus fala, é tempo de colheita, o que você vai fazer? Você vai colher. Sim ou não? Então nós precisamos entender o que o céu está comunicando. Por isso que eu preciso do cumprimento. Por isso que eu preciso compreender a largura. Por isso que eu preciso compreender a altura. E compreender também a profundidade. Por quê? Porque o reino de Deus, o mundo, ele é regido dessa forma. E foi Deus que fez ele, chamado de estações. Fala comigo, estações. Mais forte, estações. Fala assim, Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. E Ele diz que na estação própria dará o seu fruto. A Bíblia fala em Salmo 1, versículo 3. Pois serás como ribeiro plantado. Também não dá para decorar tudo, né, gente? Pois será como árvore plantada ao ribeiro de águas. Eu queria falar sem ler, gente. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual Deus dá o seu fruto no seu tempo. Em algumas versões, na estação própria. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer, prosperará. Estenda a mão para o teu irmão e fale, tudo que você fizer vai prosperar. Tudo
tudo, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ou você entra no reino do Espírito, para você entender, na quarta dimensão, e aí o Espírito de Deus vai juntar com o teu espírito e vai trazer para a terra aquilo que você precisa, ou o diabo vai martelar tua mente com incredulidade. É o que esse bispo está falando? E ele vai usar a tua boca para acabar com a tua semente. Quando você está entendendo? Nós estamos falando de reino do Espírito. Quando se entende isso, olha o que a Bíblia fala em Salmo 30, verso 5. Fala assim: porque a sua ira dura só um momento. Olha só. E no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126, 6. Olha aqui. Incrível esse salmo. Porque aquele que leva a preciosa semente andando e... Meu Deus. Entra nesse versículo, mergulha nele, saia da superficialidade, tenha revelação, mente na altura. Toda vez que você enxergar o versículo, olha para o céu. O que o Senhor quer falar comigo? Estou ensinando um princípio para você. Vamos lá. Aquele que leva a preciosa semente, fala comigo. Semente por si só é vida. Sim ou não? Sim ou não? É vida. Quando você lança uma semente, você está lançando vida. Você está lançando vida. Eu não sei quem ofertou uma sementinha na vida da presbítera Kelly, mas ela foi daqui no Rio de Janeiro. Eu recebi uma semente. Não é pelos valores, é pela vida que causou. Quando você está entendendo? E nós precisamos selar com sementes. Quando vocês estão entendendo isso? A sua casa é um lugar de sementes. Eu vou falar de novo. A tua casa é uma sementeira. Vira para o teu irmão e fala assim: não mate a semente da tua casa, do teu lar. Fala, rega ela, dá vida para ela, abre a cortina para que possa produzir fotossíntese. Fala, não faça igual a bispa, que fechou a cortina, a planta começou a morrer. Está viajando. Está viajando. Mas quando você está entendendo, produza, cuide. Porque ao seu tempo a semente morre, ela cria brotos, ela cria caule, ela cria árvore, ela cria flores, folhas, e ela vai lançar a semente na terra novamente. Sabe, querido? Então nós precisamos entender, e aqui está dizendo preciosa semente. Cadê? O Salmo 126, 6. Aquele que leva a preciosa. Querido, só de você falar semente, na nossa mente profética, espiritual, ela já tem uma mensagem. Tem vida aqui. Tem vida aqui. Quando você vem aqui, querido, ouça, presta muita atenção. Quando vem numa mentalidade seca, humanista, você fala, estou trocando. Você não vê semente, você vê troca. Mas quando você olha para o alto, enxerga Deus, enxerga que tudo é profético, você enxerga entende que as suas ações, elas são poderosas na terra, e ela vai reverberar, porque o reino está em movimento. Então quando você vem com uma semente aqui, no gasofilar, você está falando, eu estou levando uma vida. O que eu estou levando na mão tem vida. Ela vai reverberar, ela vai repercutir. Isso vai impulsionar o evangelho, isso vai salvar a pessoa. Meu Deus. Quando você está entendendo? Aonde que Jesus estava sentado? Do lado do? E a Bíblia diz que pessoas vinham trazer suas ofertas. Sim ou não? Diz que os ricos traziam. Agora você imagina, vamos lá comigo? Pensa. Um rico que ganha 100 mil reais. É muito R$1.000 para ele? Não. É 10 mil, seria o dízimo, né? Eu estou fazendo só uma comparação. Aquele que ganha 50 mil reais, 100 reais é muito? Não. Aquele que ganha o salário mínimo, 50 reais é muito? Às vezes. Mas aquela mulher que veio, que ele estava do lado, que ele chamou de viúva. O que a Bíblia diz sobre viúva? Tem que ser
sustentada, cuidado. O verdadeiro evangelho é cuidar dos. Então, aquela viúva, ela era digna de fazer o que na igreja? De receber. Mas a Bíblia diz que ela veio e entregou. Por que ela fez isso? Ela transcendeu. Ela falou: eu tenho direito de receber porque é bíblico, mas eu tenho semente e tem vida. Quando você está entendendo isso? Você está entendendo o lugar de quem tem visão espiritual? Aí a gente vê crente e crente. Crente sorrindo, prosperando, e crente murmurando. Por quê? Porque um entendeu o poder, o momento, o agora. Diga comigo, agora. Esse é o tempo. Se nós estamos... Eu fui nos pastores. Eu falei: qual vai ser o tema do mês? Foi unânime: colheita. Será que Deus já fala na boca de um? Imagina do coletivo. Quantos estão entendendo isso? Então nós precisamos entrar e mergulhar nesse lugar. Quantos dizem amém? Fala comigo: colheita. Fala: seja aquela viúva que, mesmo tendo o direito de ser abençoada, ela tinha semente, preciosa semente. Sim ou não? E o que ela fez? Ela lançou. Ela deu vida, deu destino, deu vida para uma semente. E olha lá, andando e... Meu Deus. Olha o princípio, querido. Olha o princípio. Esse versículo chama a semente de preciosa. Esse princípio chama uma vida, algo que vive, que dá vida, de precioso. E esse versículo diz que a pessoa que vem trazer algo de precioso, ele vem andando e chorando. Por que ele está chorando? A gente entende. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então o entendimento desse versículo, que o choro é daquilo que está doendo, daquilo que está custando. Aqueles homens que estavam lá colocando riquezas, e Jesus falou: legal, Deus te abençoe. Mas quando a viúva, que não tinha algo tão expressivo em valores na mão, mas o coração dela lançou aquilo que ela chorou, aquilo que era de precioso, e o que é, e ouvi choro. Quantos entendem isso? E aqui a palavra de Deus, eu creio nela, sem dúvidas, com alegria, vão trazer consigo o quê? Os seus molhos. Levanta a mão para o teu irmão, diga para ele: você vai trazer consigo os seus feixes, os seus molhos. Pode ter certeza, o tempo de semear com lágrimas passa, mas a colheita chega. O tempo de semear com lágrimas passa, mas vai colher com alegria. Vai chegar, o tempo de colheita vai chegar. Entra no reino do Espírito, entra na dimensão espiritual, para que você possa entender esse lugar. Por quê? Porque esse tempo é tempo de distrações. Então o Senhor marca as estações. A viagem para Belém daquelas mulheres, de fato, marcou um novo tempo de vida. Enquanto elas estavam voltando, para elas: eu estou voltando para o meu opróbrio, para a minha vergonha, debaixo de uma desonra. Deus fez questão de colocar no princípio da colheita da cevada. Aquilo que para você é fim, para Deus é princípio. O que você tem para fazer? Tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolo, eu vou comer com meu filho e vou morrer. Aquilo que para você é fim, para Deus é início. Deus dá uma forma de colher, de multiplicar. E esse princípio aqui é incrível. Por quê? Porque chegava ainda... Elas chegaram vivendo as dores do tempo anterior, mas Deus já havia determinado um novo tempo para ela. Eu não sei o que você está vivendo hoje, irmão. Sabe? Eu não sei, às vezes chega esse mês, uma bomba
de preocupações, de uma série de coisas que vai nos distraindo. Nós falamos, nossa, o ano está acabando e nós ficamos preocupados com algumas coisas, mas nós precisamos enxergar no meio da finalização desse ano aquilo que Deus está fazendo. Quantos dizem amém? Deus está fazendo na tua vida, amém, querido? Há um tempo determinado. Daniel 2:21, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Meu Deus, meu Deus. Quando eu entendo o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, eu começo então a entender o trabalhar de Deus. Para órfã, para outra nora de Noemi, ela falou, não compreendi. Não tem recurso, não tem dinheiro, não tem segurança, não tem mais destino, são viúvas, são dignas de ser ajudadas. Eu não vou voltar para a terra deles, não conheço terra desconhecida. Vou pular fora, porque diante dos meus olhos naturais é ruim o negócio. Quantos estão entendendo? E ela saiu, por quê? Porque ela tentou discernir só na visão do comprimento. Ouça isso, muitas pessoas só estão tentando decidir as suas próprias vidas na visão do comprimento. Estão entendendo? Só estou enxergando aqui. Então, por conta dessa visão limitada que eu tenho, sem largura, sem altura, sem profundidade, eu estou decidindo vidas. E ela rompeu uma aliança. Quantos estão entendendo? Mas aqui, nesse lugar, Deus estava preparando o solo do coração de Noemi e de Ruth. Às vezes as lutas, as pressões, é Deus alargando você, para fazer você enxergar a largura. Fala para o teu irmão assim, tem pressão aí, irmão? Tem? Então enxerga a largura. Quanto mais rápido vai passar a pressão. Fala, tem pressão aí? Olha para o céu. Porque quanto mais rápido você compreender esse lugar, mais rápido você vai passar. Tem pressão? Então entra no esconderijo, na profundidade de Deus. Porque quanto mais tempo você entender esse lugar, mais rápido isso vai passar da tua vida. Quantos entendem isso? Por quê? Porque, presta muita atenção, querido, tem coisas que Deus vai derramar na terra, que Ele precisa achar recipientes claros para poder repousar a sua bênção. Seja sincero comigo. Se você fosse Deus, porque a gente sempre anda com o olhar de misericórdia de Deus. A gente sempre acha, Deus vai perdoador. Mas Deus é princípio. Entende o que eu estou dizendo? Agora, se você fosse Deus, quantas pessoas, de 1 a 10 pessoas, quantas você teria coragem de derramar bênção? Pessoas na tua volta, 10 pessoas que você conhece à tua volta. Você mesmo, irmão, você não ia ter coragem de dar. Por quê? Porque não está pronto. Porque não tem visão para perpetuar a semente. Porque o primeiro passo vai desviar. Porque só tem visão do comprimento. Está entendendo? E aí Deus precisa primeiro esticar. Passar por dores. Por quê? O que Ele está fazendo? Está te esticando. Por quê? Para poder preparar o recipiente da bênção dele. Foi assim. Elias falou, prepara as vasilhas. Não poucas. Não poucas. Então eu preciso entrar nessa dimensão. Tem pessoas lutando no lugar errado, só com uma visão. E não está conseguindo enxergar a dimensão da largura, a dimensão da altura e da profundidade. Deus traz essas mulheres de dores para a casa do pão, sem percepção nenhuma, mas com uma baita de uma aliança profunda. Deus falou, está tão lindo isso, que meu filho vai nascer nessa aliança aqui. Foi tão profundo, profético e espiritual, que essa dor, esse choro, produziu, você está vendo o Salmo 126, a preciosa semente andando e... Talvez você esteja nesse tempo agora.
andando e chorando. Talvez você olhe para o teu lado, um tanto de gente dispersa, distraído. Mas esse teu choro é Deus fazendo você ficar com uma dimensão maior, com uma resiliência maior, para que Ele possa derramar as bênçãos dEle e ficar na tua vida. Eu quero encurtar aqui, que é muita coisa. A Bíblia diz que Ruth chega lá e ela vai para uma colheita. Os ceifeiros, os segadores, eles iam para a colheita da cevada. E eles trabalhavam dia e noite, cortando. Mas existia uma porção que era deixado para viúvas, para estrangeiros, que era digno, porque eles não poderiam colocar as mãos na colheita. Olha isso. Mas naquele tempo eles trabalhavam tanto, porque era o tempo da colheita, tinha de colher. A Noemi falou: vamos celebrar, vem cá, vamos celebrar aqui. E Noemi viu uma oportunidade no meio da dor e alinhou o coração de Ruth. Falou: olha, Ruth, nossa vida está assim, está um caos. Diante de uma visão natural, não temos saída para nós. Mas nas leis do levirato, alguém vai ter que me resgatar. E resgatar você. Então, existe uma saída para nós. E aí então ela começa a celebrar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ainda que a tua vida não esteja perfeita, celebre diante de Deus, porque Ele tem uma saída para você. Isso me chama muita atenção. E ali então eles começam a celebrar. E aí ela vai para a colheita, e quando ela chega lá, alguém vê que a Ruth era uma moça muito bonita, né? E aí procura saber quem era, e viu que era um parente distante, né? Através de Noemi. E ali então ela precisava pegar só aqueles feixes das viúvas. E aí ele começava a deixar cair um pouquinho mais dos feixes. Começaram a deixar um pouquinho mais da cevada, das riquezas, ao ponto de chegar um dia, aquele homem, Boaz, ser o resgatador de Ruth e sucessivamente de Noemi, que foi cuidada por ela. Eu quero acelerar aqui, mas o que eu quero dizer para você, preste muita atenção. Quando nós tiramos os olhos do céu, a gente erra as estações. Entende? Está cheio de gente chorando no tempo que é para colher. Está cheio de gente chorando em direção à casa do pão. Querido, você está na casa do pão, querido. Fala para o teu irmão, estenda a mão para ele, você está na casa do pão, irmão. Você precisa crer, você precisa enxergar, você precisa perceber. Nós estamos no mês da colheita. Quantos dizem amém para isso? E muitas vezes nós falamos: puxa vida, eu vou lá, meu Deus, eu estou derrotado, eu estou não sei o quê. E sabe, mas a gente está indo para um lugar, casa do pão, lugar da manifestação da glória. E nós estamos na época da colheita. Não se distraia, porque esse é o tempo da colheita na tua vida. Quantos dizem amém para isso? Esse é o tempo aonde nós não vamos distrair. Por quê? Porque Satanás, ele vai falar para você: não, é o tempo de trabalhar dia e noite. Você não precisa vir para o culto. Você não precisa adorar a Deus. Eu falo com experiência. A maioria das igrejas no mês de dezembro é o mês onde o povo se distrai. É o mês onde o povo tem maior possibilidade de lançar sementes. É o mês que comemoramos o aniversário de Jesus. E é o mês onde o povo se distrai. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é que você não venha discernir as estações de Deus. E quando eu erro as estações, a minha semente ela não produz. Mas esse tempo, no nome de Jesus, é o tempo de lançar sementes e de colher as sementes. Profeticamente, querido, eu tô entrando no mundo espiritual falando: Senhor, que seja esse tempo. Quando eu reuni com os pastores, eu falei: Senhor, eu não quero lançar eu mesmo,
Mas quando falaram colheita, eu falei sobre isso. Encerrar o ano de 2024 com chave de ouro e celebrando os feixes. Essa é a missão da igreja. Amém, querido? Não se distraia, não se distrai. Por mais que a tua semente seja pequena, não é sobre isso. Ela é preciosa. Amém? Semente. E ainda que você venha andando e chorando, lance a tua semente, porque no certo tempo você vai voltar com um sorriso nos lábios, carregando os seus feixes. Nós ligamos essa palavra profeticamente para que você possa avançar e vencer nesse lugar. Amém? Quantos dizem amém? Quantos entram nesse lugar com a gente? Quantos entendem que você é uma sementeira? A tua casa é uma sementeira. A tua vida é uma sementeira. Você é uma sementeira. Envolva o teu coração no comprimento, na largura, na altura e na profundidade do conhecimento de Deus. As camas irão cair. Indo para a casa do pão, com dores, das perdas, das frustrações, mas com uma aliança profunda. O céu abriu, a revelação veio, e as sementes vieram, e a colheita veio. Amém, querido? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão nos teus olhos. Nos teus olhos. Senhor, às vezes o que está diante dos nossos olhos não é uma realidade espiritual. Às vezes aquilo que enxergamos não é aquilo que o Senhor quer mostrar. Debaixo desse ambiente profético, desse culto, eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, anjos de Deus, toque nos olhos da igreja, que eles possam enxergar, além das circunstâncias, os feixes, a colheita, de tudo aquilo que o céu já programou e planejou para esse tempo. E eu declaro o efatá de Deus. Abra-te numa visão espiritual e profética, que você possa andar enxergando o espiritual, enxergando a dimensão espiritual, que você possa andar enxergando o Boaz lá na frente, a casa do pão lá na frente, que você possa andar enxergando o quanto a semente ela tem vida e ela pode criar e multiplicar. Nós falamos de algo do céu para a nossa vida, do céu para a nossa casa, do céu para os nossos filhos, do céu para aqueles que nos cercam, porque olharão para nós e verão os feixes, verão as colheitas. E eu chamo a existência no nome de Jesus, os feixes, as colheitas da igreja. Espírito de Deus, nós chamamos a existência um tempo de colheita para dezembro, um tempo de colheita, um tempo onde, Senhor, o inesperado, o extraordinário
Senhor, aquilo que nós não esperamos, os lugares que nós não esperamos, virão, Senhor, as sementes que foram lançadas no período do ano de 2024, elas vão reverberar no mês de dezembro, de lugares inimagináveis, de lugares que eu não compreendia, Senhor, mas o Senhor fez nascer, o Senhor fez aparecer. Ah, Senhor, ah, Espírito Santo de Deus, ah, Espírito Santo de Deus, que a vida dos meus irmãos sejam impactados com essa revelação. Ruth, Noemi, antes de tocarem os feixes, verem os feixes, elas viram a possibilidade e celebraram. Elas enxergaram no reino do Espírito e celebraram. Eu quero declarar aqui, a igreja nesses dias serão tempos de celebração. Tempos de celebração. A tua palavra diz que o Senhor trata aquilo que não existe como se existisse, e nós chamamos do reino do Espírito agora sobre a vida da tua igreja, Senhor, para aqueles que têm uma dimensão, Senhor, de comprimento, de largura, de altura e de profundidade. Sairemos olhando para todos os lados e vendo a tua presença, vendo o teu agir, vendo a tua mão, e vendo, Senhor, cada semente que foi lançada, a preciosa semente que foi lançada no meu choro, a gente vai ver ela nascer, a gente vai ver ela produzir, e a gente vai ver os feixes multiplicarem, porque, Senhor, nós estamos ministrando, falando através da tua palavra, sobre a tua palavra, Senhor, como Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Eu lançarei a minha rede. E Pedro puxou aquela rede. O barco quase veio à deriva, porque a quantidade de peixes eram grandes, enormes. Estenda a tua mão e começa a puxar a sua rede agora, profeticamente. Puxa, pode puxar. Pode puxar. Pode puxar. A mesma circunstância Pedro estava. Eu pesquei a noite toda. Sou perito nisso. O diabo já tinha atingido a mente de Pedro, colocado as impossibilidades na mente de Pedro, mas ele então olhou para Jesus e lançou a fé. Não saia daqui, querido, com a tua mente cauterizada, não. Saia daqui com a tua mente em Deus, enxergando as dimensões dele, para que você possa perceber a tua colheita. Se você não olhar Deus no comprimento, na largura, na altura, na profundidade, você vai perder a visão daquilo que Deus quer fazer e onde Ele quer te levar. Ouça isso. Você não é uma órfã. E nos dois sentidos. De abandonar e de olhar só para um prisma e dizer não tem possibilidade nenhuma. Eu estou te dando hoje, no poder do nome de Jesus, aquilo que o Senhor revelou ao meu coração. Eu estou liberando sobre a tua vida. Enxergue além daquilo que você está vendo. Ei, querido, eu quero ministrar novamente a profundidade, a largura, querido, o comprimento, querido, e a altura sobre a tua vida. Enxergue, saia daqui enxergando. Puxe as redes, puxe. Fala, Senhor, eu estou hoje puxando essa rede. O barco está balançando, tá? O vento também está soprando, tá? Não tem problema. Mas o Senhor está no barco, não tem problema. Puxa, vai fundar, não vai. Ah, mas se o barco fundar, vou andar sobre as águas, porque eu já tive experiência. Eu sou Pedro, ele está aqui no barco. Eu vou puxar. Ele está quebrando todas as impossibilidades. Ele já me fez andar sobre as águas. Ele já acabou a tempestade. Ele já pediu para tirar uma moeda da boca de um peixe. Ele está pedindo para puxar as redes, igreja. Chorebarabassai, erebarabas, requerebassou, querebarabachai, erebaba.
Segura na mão desse querido que está do seu lado. Segura, 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 segura. Levanta a mão dele para o céu. Começa a profetizar agora. Profetiza, profetiza. Um tempo de colheita, um tempo de colheita, um tempo de colheita, um tempo de colheita. Os céus, o reino de Deus, o Espírito de Deus, Ele está se encontrando com o teu espírito para profetizar, para fazer valer, para trazer a existência. Nessa manhã, Ele está trazendo a existência. Ele está trazendo a existência a cura. Ele está trazendo a existência, querido, casamento. Ele está trazendo a existência a porta aberta. Ele está trazendo a existência, querida, salvação. Ele está trazendo a existência a prosperidade. Ele está trazendo a existência a alegria. Ele está trazendo a existência, querida, a liberação do perdão. Profetize, igreja. Colheitas, colheitas. Você vai colher, você vai colher, você vai entrar nessa dimensão e colher. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, usa os seus lábios para liberar aí, querido. Aproveita e libera. Se você conhece a vida desse irmão, libera. Se você não conhece, deixa Deus te usar e libera. Você está na casa do pão. Você pisou nesse lugar tem pão, querido. Você pisou nesse lugar tem provisão para você. Você pisou nesse lugar tem palavra de Deus para a tua vida. Aquele homem estava com o filho todo endemoniado, e ele chegou ali para Jesus e falou: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor falou: se você pode crer, tudo é possível, tudo é possível ao que crê. E entra na dimensão e receba, entra nessa dimensão e liberte o teu filho. Entra nessa dimensão e salve o teu casamento. Entra nessa dimensão e prospere. Entra nessa dimensão e proclame o reino de Deus nessa terra. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito. Nós sempre falamos assim: ore pela tua casa, estenda a mão pela tua casa e ore. Você vai encontrar alguém aí agora e vai falar: minha casa fica para lá. Vamos fazer isso? Você não vai orar pela tua casa. Você vai apontar a tua casa para alguém orar. A tua casa vai receber uma unção diferente hoje, uma palavra profética diferente. Vamos fazer isso? Escolhe alguém aí, vai lá. Isso. Vai lá. Mostra a direção. Fora pela minha casa. Você pode orar pela minha casa? Ela fica para lá. Isso. E aí você estenda a mão para a casa desse irmão, dessa irmã. Faça isso. Estenda a mão, estenda a mão. E agora você vai orar pela casa dela. Enquanto você intercede pelo lar, pela família, pela casa. Ei, querido, você está liberando palavras proféticas. Alguém está intercedendo pela tua casa. Olha que coisa incrível. Olha que coisa maravilhosa. Faça isso. Ore com avidez. Ore com fé. Ore com coragem. Deixa o Espírito de Deus agir sobre a tua boca, os teus lábios. Deixa Ele usar você nessa manhã. Chore barabassai, ele barabassou, ele barabassou.
O reino está em movimento, querido. Os anjos estão movimentando. Você precisa crer, você precisa entender isso. Os céus estão movimentando a favor da tua família, em favor da tua casa. Deus está usando você, o sobrenatural de Deus, para a tua vida, para o teu coração. Faça uma oração, diga: eu tomo posse, diante do mundo espiritual, diante do mundo natural, de cada palavra liberada sobre a minha casa, sobre os meus familiares. Eu vou viver um tempo de colheita poderosa na minha família. Ainda em dezembro, muitos verão o poder do meu Deus através da minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele, exalte, em nome de Jesus.